1861. O campo de batalha era um cenário de fumaça e lentidão. A infantaria dependia de rifles de tiro único carregados pela boca do cano. Mesmo o soldado mais treinado disparava apenas 2 ou 3 vezes por minuto. Os comandantes analisavam listas de baixas catastróficas. Na Guerra Civil Americana, o problema era claro: como colocar mais balas no ar sem sacrificar milhares de homens? A solução tradicional era apenas enviar mais soldados para a linha de frente. Por que as táticas militares estavam estagnadas? Os generais buscavam volume de fogo, mas a tecnologia da época não permitia. A resposta veio de um médico de Indiana. Richard Jordan Gatling era um inventor obstinado. Durante o conflito, ele notou um fato perturbador: mais soldados morriam por doenças nos acampamentos do que por ferimentos de combate. Gatling desenvolveu uma lógica própria. Ele acreditava que uma arma extremamente rápida mudaria tudo. Segundo seus cálculos, um único operador faria o trabalho de 100 soldados. Com exércitos menores, menos homens seriam expostos às infecções dos acampamentos militares. À primeira vista, uma máquina de morte. Mas, na prática, um projeto humanitário na mente do inventor. Gatling acreditava que armas mais letais encurtariam as guerras e salvariam vidas. Assim nasceu a metralhadora Gatling. Mecanicamente, o sistema era uma peça de engenharia precisa. O projeto utilizava um grupo de canos dispostos ao redor de um eixo central. Inicialmente eram 6, mas modelos posteriores chegaram a 10 canos. O funcionamento dependia de uma manivela manual. Na filmagem da época, nota-se: o operador gira a manivela e o mecanismo ganha vida. Cada cano passava por um ciclo completo de carregamento, disparo e ejeção. Não havia sistemas de gás ou recuo. A gravidade fazia o trabalho pesado. Um carregador ou funil no topo alimentava o sistema. O cartucho caía diretamente na culatra do cano quando ele atingia a posição correta. O movimento era contínuo. Um mecanismo de came empurrava o projétil para o lugar e realizava o disparo na posição de 4 horas do relógio. Conforme o cano continuava a rotação para baixo, a cápsula vazia era extraída. Ouve-se o som metálico das peças trabalhando em sincronia. O estojo gasto caía pelo fundo da arma. O ciclo recomeçava imediatamente para o próximo cano, mas isso era apenas o começo. A velocidade de tiro agora dependia apenas da força física do operador. A guerra nunca mais seria a mesma. Seis canos giratórios. Esse foi o motor da mudança no campo de batalha. Ao distribuir o esforço entre múltiplos canos e automatizarem a alimentação com um sistema de ressaltos, a arma Gatling atingiu uma velocidade de disparo impossível para qualquer soldado da época. Por que essa arma mudou tudo? A resposta está na mecânica. O primeiro modelo de 6 canos disparava 150 tiros por minuto. O principal problema era a alimentação manual das munições, mas Richard Gatling continuou o desenvolvimento. Na década de 1880, o cenário mudou. Cartuchos metálicos e sistemas de ressaltos avançados elevaram a cadência para 400 tiros por minuto. Gatling chegou a testar um motor elétrico experimental. O resultado foi assustador: 1.200 tiros por minuto. Na prática, a tecnologia elétrica era instável. O sistema falhava constantemente, mas o potencial de destruição já estava provado. Apesar disso, a metralhadora Gatling quase não apareceu na Guerra Civil Americana. O motivo não foi a tecnologia, mas a burocracia. Alguns oficiais da União, como o general Benjamin Butler, compraram 12 unidades com o próprio dinheiro. Mas o alto comando oficial do exército permaneceu cético. Eles viam a arma como um desperdício de munição. Para os burocratas, o equipamento era caro e sobrecarregava as linhas de suprimento. O chefe do departamento de armamentos acreditava que os mosquetes tradicionais eram suficientes. Gatling o descreveu como um velho antiquado, que ainda preferia armas de pederneira. No quadro visual, nota-se o contraste. De um lado, a inovação técnica, do outro, o conservadorismo militar. Por causa dessa resistência e de pequenas falhas iniciais, a arma não influenciou o desfecho do conflito. O Exército dos Estados Unidos só oficializou a compra em 1866. A guerra já tinha acabado, mas os anos seguintes mostraram o letalismo real do design. Governos de todo o mundo começaram a adquirir a Gatling para campanhas coloniais. O exército britânico levou o armamento para a África durante a Guerra Anglo-Zulu. O efeito foi devastador. Guerreiros armados com espadas enfrentavam uma chuva de chumbo.
Sempre que o inimigo tentava uma carga frontal, um par de Gatlings bloqueava o avanço. As linhas eram simplesmente cortadas ao meio. Ali, o conceito moderno de metralhadora nasceu de forma definitiva. Não havia caminho de volta para as táticas de infantaria antigas. Assim, terminou a era do combate individual e começou a era da supremacia do aço. 1883. Esse foi o ano em que o destino da metralhadora mudou para sempre. Hiram Maxim apresentou sua nova criação, uma metralhadora de cano único totalmente automática. O mecanismo era genial. Ela utilizava a própria força do recuo do cartucho disparado para ejetar a cápsula e recarregar. Não havia mais necessidade de manivelas. Em poucos anos, o cenário mudou. Novas metralhadoras operadas por gás ou recuo, baseadas no design de Maxim, dominaram o campo. Elas igualavam ou superavam a cadência de tiro da Gatling original. E faziam isso com vantagens claras: menos volume, apenas um cano e equipes reduzidas. Na década de 1890, surgiu a pólvora sem fumaça. Foi o golpe final. As antigas Gatlings de pólvora negra geravam nuvens brancas gigantescas que denunciavam a posição do atirador. As novas Maxims eram limpas e eficientes. Os exércitos abandonaram as pesadas Gatlings montadas em carruagens. A escolha agora eram armas resfriadas à água e alimentadas por fita. 1911. O Exército dos Estados Unidos declarou oficialmente a metralhadora Gatling obsoleta. A era da manivela parecia morta e enterrada, mas o que ninguém previa era o futuro. Seria necessária outra guerra global e um problema tecnológico sem precedentes para resgatar esse conceito do túmulo. O que causou o retorno da Gatling? À primeira vista, uma evolução nos motores, mas na prática, uma crise de letalidade aérea. O advento dos aviões a jato mudou as regras do jogo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os caças usavam motores a pistão e hélices. Eram rápidos para os padrões da época. O armamento consistia em canhões automáticos e metralhadoras pesadas. Para aumentar o poder de fogo, os engenheiros apenas adicionavam mais armas às asas. Mas isso gerava problemas: mais peso e menos espaço interno. O limite físico foi atingido. Após o conflito, os caças a jato surgiram e tornaram os aviões antigos peças de museu. A velocidade era o problema central. Em um combate aéreo entre jatos, o inimigo cruzava a mira do piloto em uma fração de segundo. O tempo de reação era mínimo. Para derrubar um alvo a essa velocidade, era necessário disparar uma quantidade absurda de projéteis em uma janela de tempo minúscula. A Força Aérea dos Estados Unidos percebeu a falha rapidamente. O armamento padrão de 6 metralhadoras Browning calibre 50 não era mais suficiente. No quadro, os projéteis das Brownings ricocheteiam ou erram o alvo. O problema não era apenas a cadência de tiro baixa. Os novos caças a jato estavam se tornando mais resistentes, com blindagens reforçadas em áreas críticas. As armas de cano único haviam chegado ao seu limite térmico e mecânico. Não havia mais para onde correr. A engenharia precisava de uma solução radical. O conceito de múltiplos canos rotativos, abandonado décadas antes, era a única saída para alcançar a cadência de tiro necessária. A velha ideia de Richard Gatling estava prestes a se tornar a arma mais destrutiva dos céus modernos. O ciclo de inovação havia fechado um círculo completo. 800 disparos por minuto. Essa era a cadência de cada uma das metralhadoras pesadas, mas havia um problema técnico grave. As balas eram pequenas e leves demais para destruir os novos aviões a jato. Mesmo agrupando 6 dessas armas, o impacto total era insuficiente. A solução parecia óbvia: instalar canhões automáticos de 20 milímetros, mas a prática mostrou o contrário. Essas armas usavam carregadores de baixa capacidade e travavam constantemente. O maior defeito era a cadência de tiro extremamente baixa. Os engenheiros atingiram um beco sem saída. Uma arma de cano único chegou ao seu limite físico de velocidade. Não era mais possível montar dezenas delas em uma aeronave e manter o peso sob controle. O poder de fogo disponível simplesmente não bastava para a guerra moderna. Como superar a barreira da física? Pausa. A resposta estava no passado. Alguém sugeriu reviver um sistema antigo criado na época dos mosquetes.
Em 1946, a Força Aérea e o Departamento de Armamento do Exército lançaram o Projeto Vulcan. Eles resgataram o conceito de Richard Gatling do século anterior. A ideia era simples, vários canos girando em torno de um eixo central. Mas agora, os projetistas usaram materiais modernos e usinagem de alta precisão. No lugar de uma manivela manual, instalaram uma fonte de energia externa. Um motor elétrico ou hidráulico movia todo o mecanismo. A lógica era operacional. Um piloto girando uma manivela durante um combate aéreo seria inútil. Com energia externa, a arma não dependia mais do recuo ou da pressão dos gases para funcionar. A alimentação, o disparo e a extração dos estojos tornaram-se processos mecânicos puros. No vídeo, nota-se o funcionamento. O motor gira o conjunto de canos em alta velocidade. Imagine 6 fuzis de ferrolho montados em um tambor. Enquanto eles giram, um sistema mecânico repete o movimento de carregar e disparar de forma automática. Enquanto houver munição na fita, o ciclo não para. Na prática, era a reinvenção da metralhadora Gatling para a era supersônica. Os testes mostraram que o limite de disparos havia sumido, mas isso era apenas o começo do projeto. 6.000 tiros por minuto. Esse era o objetivo impossível que os engenheiros americanos precisavam alcançar. Por que as metralhadoras comuns falhavam? O calor destruía o cano em poucos segundos, mas a solução não estava no futuro, e sim no passado. Em 1945, os engenheiros Melvin Johnson e o coronel Doc Hall foram até um museu. Eles retiraram de lá uma metralhadora Gatling antiga, fabricada 60 anos antes. A arma pertencia à era da pólvora negra. Eles não usaram a manivela manual. Em vez disso, instalaram um motor elétrico potente no mecanismo. O resultado do teste foi imediato. A arma de museu disparou rajadas de 4 a 5 mil tiros por minuto. O cano não derreteu. O segredo estava na rotação. 6 canos diferentes dividiam o esforço, impedindo o superaquecimento de uma única peça. No local do teste, a cena era clara. Uma nuvem densa de fumaça branca cobria tudo devido à munição antiga. Mas o mecanismo funcionava perfeitamente. Os céticos perderam o argumento. O conceito de canhão rotativo com alimentação externa era viável para a era do jato. 1949. A General Electric assumiu o projeto e começou a construir protótipos modernos. O foco era o combate aéreo. Através de erros e ajustes técnicos, surgiu o M61 Vulcan. Era um canhão rotativo de 20 mm com 6 canos, mas o caminho não foi simples. Houve falhas graves no sistema de alimentação de munição. As esteiras travavam. Os projetistas trabalharam meses para corrigir o fluxo dos projéteis. Assim que o problema foi resolvido, o Vulcan tornou-se o padrão. Em 1950, a versão aprimorada atingiu a marca histórica: 6.000 tiros por minuto. Isso significa 100 projéteis de 20 mm saindo do canhão a cada segundo. No vídeo, nota-se o efeito. Não é uma sucessão de tiros, é um feixe sólido de metal. Não havia margem para erro. Qualquer caça da época era triturado instantaneamente por essa densidade de fogo. Um piloto podia fazer uma passagem de ataque extremamente curta. Mesmo assim, ele saturava o ar com metal suficiente para garantir o abate. A dúvida sobre como atingir alvos velozes estava resolvida. Mas a utilidade da arma não parou no ar. O exército percebeu que o Vulcan podia destruir alvos no solo com a mesma eficiência. A aplicação militar começou a se expandir para além dos caças. Assim, nasceu uma lenda da artilharia aérea. 20 mm. O sucesso do canhão rotativo nessa escala trouxe uma pergunta inevitável. Se o sistema funcionava em caças supersônicos, por que não reduzi-lo? Helicópteros de transporte entravam na guerra sem qualquer proteção. Eles precisavam de defesa, mas o Vulcan original era pesado demais para essas aeronaves. Por que não criar uma versão em miniatura? A lógica era simples. O poder de fogo continuaria massivo, mas o peso seria compatível com plataformas leves. Esse pensamento direcionou os engenheiros para o calibre 7,62 por 51 mm. Surgia a minigun. Na prática, era um Vulcan reduzido que disparava munição de fuzil. O nome era Mini, mas o desempenho era brutal. Em 1962, a General Electric apresentou os primeiros protótipos. Era uma metralhadora de 6 canos capaz de disparar 6.000 tiros por minuto. Exatamente a mesma cadência dos jatos de combate. O Exército dos Estados Unidos oficializou a arma como o M134 Minigun.
Entre 1963 e 1964, ela entrou em serviço ativo. O conceito de Richard Gatling estava enterrado há meio século. Agora, ele ressurgia de uma forma que o próprio inventor jamais projetaria. No quadro, observa-se o mecanismo giratório, uma engenharia do século XIX movida por motores elétricos modernos. Mas faltava o teste real. O Vulcan e a Minigun precisavam enfrentar o combate intenso para provar seu valor. A evolução seria rápida e chegaria a níveis absurdos. O que acontece quando você alinha 3 armas que disparam 100 tiros por segundo cada uma? O resultado é uma barreira de metal intransponível. No início da década de 60, os Estados Unidos aumentaram sua presença no Vietnã. Uma nova tática de guerra surgiu: as operações aeromóveis. O protagonista era o lendário UH-1 Huey. Ele transportava tropas rapidamente para o coração do conflito. No visor da câmera, as portas laterais do helicóptero estão abertas. O terreno abaixo é uma selva fechada e hostil. Não havia margem para erro. Os helicópteros eram alvos fáceis enquanto pairavam para o desembarque. A minigun não era apenas uma opção de armamento. Ela se tornou a única garantia de sobrevivência para os soldados no solo. O som do motor elétrico sendo acionado mudou o curso das batalhas na selva. Assim começou a era do domínio aéreo por volume de fogo. Sem estradas e sem táticas convencionais. No Vietnã, essa era a realidade. Os helicópteros surgiram como a solução definitiva, mas o plano inicial tinha falhas graves. Por que tantas aeronaves caíram nos primeiros anos? Acreditava-se que velocidade e agilidade eram blindagem suficiente. Mas a prática provou o contrário. No início do conflito, os helicópteros voavam sem armas ou apenas com proteção leve. O resultado foi um desastre logístico e humano. 50% de todos os helicópteros enviados ao Vietnã acabaram destruídos. O fogo inimigo foi o principal responsável por essas perdas. O modelo Huey era o cavalo de batalha da infantaria. Mas, durante o desembarque ou a retirada de tropas, ele se tornava um alvo estático. O helicóptero precisava pairar baixo, próximo ao solo. Nessa posição, até mesmo disparos de armas leves de camponeses podiam derrubar a aeronave. À primeira vista, uma máquina de guerra moderna, mas na prática, um pato sentado. Os soldados decidiram improvisar. Começaram a instalar metralhadoras nas laterais para revidar o fogo. Foi assim que nasceu a função do artilheiro de porta. Era um avanço, mas ainda insuficiente. As metralhadoras M60 disparavam 600 balas por minuto. O ritmo era lento demais para suprimir emboscadas na selva. Alguém teve uma ideia radical: multiplicar essa cadência de tiro por 10. A solução foi a minigun. Alguns modelos Huey receberam suportes flexíveis, onde a M60 foi trocada pela M134. O poder de fogo do artilheiro de porta saltou para 6.000 tiros por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor da rotação dos canos. Outras variantes, chamadas de gunships, foram além. Elas carregavam miniguns fixas em casulos laterais ou torres móveis no nariz da aeronave. O próprio piloto controlava a mira e o disparo. Não havia margem para erro. No final da década de 60, o exército padronizou o sistema. O conjunto XM-21 equipava os UH-1 com uma minigun de cada lado, montadas ao lado de lançadores de foguetes. Na imagem, nota-se, a lateral do helicóptero se transforma em uma parede de fogo. A evolução não parou por aí. Em 1967, surgiu o AH-1G Cobra. Ele não era um cargueiro adaptado, mas o primeiro helicóptero de ataque dedicado da história. O conceito de superioridade aérea em baixa altitude havia mudado para sempre. A guerra na selva agora tinha um novo predador. Uma torre de nariz equipada com uma metralhadora minigun e um lançador de granadas. O artilheiro controlava tudo através de uma mira de precisão. Nas asas, casulos extras carregavam ainda mais poder de fogo. O Huey e o Cobra deixaram de ser apenas caminhões voadores. Eles se tornaram helicópteros de ataque pesados, cobertos de armas por todos os lados. Por que o design do helicóptero mudou radicalmente? A resposta era simples. O exército precisava de uma plataforma dedicada exclusivamente ao combate. Assim, nasceu o primeiro helicóptero de ataque da história, o Cobra. Mas esse era apenas o começo. A engenharia militar passou a instalar metralhadoras miniguns em qualquer lugar disponível. O uso dessas armas ultrapassou as portas laterais dos Huey e as torres dos Cobra.
A ideia de uma metralhadora Gatling voadora funcionou com perfeição. Por isso, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu criar aeronaves inteiras com uma única função. O objetivo era despejar uma chuva constante de balas sobre o inimigo. O primeiro modelo foi o AC-47 Spook Gunship. Os engenheiros pegaram um antigo avião de transporte C-47 e fizeram uma adaptação agressiva. Instalaram 3 miniguns disparando pela lateral da fuselagem. A partir do final de 1964, os AC-47 começaram a operar. Eles realizavam órbitas lentas e circulares sobre os campos de batalha durante a noite. Usavam sinalizadores para iluminar o solo enquanto liberavam um poder de fogo devastador. Cada uma das 3 armas do Spook disparava 6.000 tiros por minuto. O piloto tinha o controle total no manche. Ele podia acionar todas as metralhadoras simultaneamente ou em sequências rápidas. No vídeo, nota-se: a lateral do avião se transforma em uma linha contínua de fogo. Um único AC-47 conseguia saturar uma área do tamanho de um campo de futebol em menos de 10 segundos. Quando o Spook surgia no céu, nenhum centímetro quadrado daquele espaço era seguro. O som das armas ecoava como um rugido constante. Tropas americanas cercadas em postos avançados e isolados comemoravam a chegada da aeronave. Eles apelidaram o gigante de Puff, o dragão mágico. À primeira vista, um avião de carga obsoleto, mas na prática, a ferramenta de destruição mais temida da selva. Não havia para onde correr. Os eventos no Vietnã forçaram a evolução tecnológica a um ritmo frenético. O rastro de munição traçante iluminava o horizonte. Assim começou a era dos canhoneiros pesados. Arcos flamejantes de balas traçantes vermelhas riscavam o céu. Parecia o sopro de um dragão. O avião circulava vilas e perímetros defensivos, arando a selva com fogo de supressão constante. Como o Vietnã enfrentaria esse monstro? A resposta era simples: eles não enfrentavam, eles morriam ou fugiam. Relatos confirmam que o AC-47 paralisou batalhões inteiros do Vietcong durante ataques noturnos. Soldados inimigos eram pegos de surpresa sob uma chuva vermelha devastadora. Para o Vietcong, o único aviso era um zumbido distante de motores. Segundos depois, os rastros de luz desciam das nuvens. Muitos sobreviventes afirmaram que esta era a arma mais aterrorizante do conflito. Era pior que o bombardeio aéreo convencional. O ataque parecia pessoal. No quadro visual, o dragão perseguia cada homem onde quer que tentassem se esconder. O sucesso do AC-47 exigiu evolução. Em 1968, surgiu o AC-119 com 2 motores. Em 1969, chegou o AC-130 Spectre, equipado com 4 motores e um arsenal ampliado. O AC-130 montava canhões de 20 e 40 mm ao lado das metralhadoras minigun. Mas a minigun original de 7,62 mm continuou sendo a peça fundamental. Na selva fechada, nada superava na capacidade de saturar cada metro quadrado com metal. Um piloto de AC-47 descreveu uma cena surreal. À noite, quando todas as armas disparavam simultaneamente, o cruzamento das linhas traçantes incendiava a vegetação. No vídeo, nota-se: a luz era tão intensa que iluminava os soldados inimigos em campo aberto. Era um show de luzes mortal. O combate geralmente terminava em instantes. Os sobreviventes do Vietcong simplesmente desapareciam na escuridão, tomados pelo pânico. O efeito psicológico do Spook era imediato. Não havia caminho de volta para quem ficava sob sua mira. O Vietcong aprendeu rápido. Atacar um posto vigiado por um AC-47 era suicídio. Eles apelidaram esses aviões de navios dragão. Por que os guerrilheiros temiam tanto essa máquina? A resposta estava no som e na visão do ataque. O rugido das miniguns e os rastros vermelhos dos projéteis destruíam o moral de qualquer unidade. Relatos de prisioneiros de guerra confirmam o impacto. Assim que ouviam o zumbido metálico, os soldados abandonavam as posições. Eles fugiam antes mesmo do primeiro disparo atingir o solo. Bastava saber que um Spook estava sobrevoando a área. Um conselheiro americano resumiu a situação de forma seca. Quando o navio de guerra chegava, o inimigo morria, era ferido ou corria de pavor. De qualquer maneira, a luta acabava ali. Na filmagem da época, nota-se: a cadência de tiro transforma a noite em dia. O sucesso foi total. Por isso, os militares americanos começaram a instalar miniguns em tudo o que se movia.
Elas foram montadas em caminhões de combate e tanques pesados, foram instaladas em veículos blindados de transporte e até em barcos de patrulha fluvial. A minigun deixou de ser apenas uma arma de helicóptero. Ela se tornou um padrão de destruição em massa, mas o foco continuava no ar. O conceito de uma plataforma voadora de extermínio foi levado ao extremo. O resultado foi o Gauss-Eicht Avenger. Essa arma nasceu de uma necessidade direta da Guerra Fria nos anos 70. A OTAN precisava de uma solução para as colunas de tanques soviéticos. A estratégia era simples e brutal. Eles não precisavam de um avião que carregasse uma arma. Eles precisavam de um canhão que pudesse voar. O plano inverteu a lógica da engenharia aeronáutica. Primeiro, escolheram o canhão. Depois, projetaram o avião ao redor dele. O programa AX da Força Aérea deu origem ao A-10 Thunderbolt. Em paralelo, encomendaram um novo canhão rotativo de 30 mm. O objetivo era ter muito mais impacto do que o antigo Vulcan de 20 mm. O design da General Electric venceu a disputa. Ele foi batizado de Gauss-Eicht-A. A partir desse momento, o A-10 e seu canhão tornaram-se um sistema único. No quadro, observa-se a escala. A arma ocupa quase metade da fuselagem. Não era um avião com uma arma acoplada, era um canhão gigante com asas. O Tribunal da Guerra já tinha o seu executor. 1.800 quilos. Esse é o peso total do sistema de armas Gauss-Eicht quando carregado com 1.150 munições. Sozinho, o canhão de 7 canos pesa 280 quilos. O conjunto completo representa um sexto do peso total de um A-10 vazio. O sistema mede 6 metros de comprimento. Ele ocupa quase toda a seção frontal da fuselagem. Na prática, o avião foi construído em volta da arma. Por que o trem de pouso dianteiro é deslocado para a tira direita? Para abrir espaço para o enorme tambor de munição. O canhão fica posicionado levemente à esquerda. Mas existe um detalhe técnico crucial. O cano que dispara no momento exato está alinhado perfeitamente com o eixo central da aeronave. Isso garante que o recuo do disparo seja direcionado em linha reta para trás. Sem esse alinhamento, o avião desviaria a rota a cada rajada. O peso na frente é tão massivo que os mecânicos precisam de um suporte na cauda para manutenção. Se removerem o canhão com o avião no chão, a aeronave tomba para trás imediatamente. A arma funciona por acionamento hidráulico. Ela dispara projéteis de 30 por 173 mm através de 7 canos rotativos. Em operação, a cadência atinge 3.900 rodadas por minuto. O motor leva uma fração de segundo para atingir a velocidade máxima. No primeiro segundo de gatilho pressionado, 50 projéteis já saíram do canhão. Depois, o ritmo estabiliza entre 60 e 70 tiros por segundo. O tamanho impressiona. No quadro, nota-se, cada projétil é do tamanho de uma garrafa de vidro pequena. Não se parece em nada com uma bala de fuzil comum. O sistema foi otimizado para um alcance de 1.200 metros. O ataque padrão ocorre com o avião em um mergulho de 30 graus. Nessa configuração, os projéteis deixam o cano a 1.000 metros por segundo. A força do impacto é devastadora. A munição possui várias vezes a energia cinética de um canhão Vulcan de 20 mm. Em termos diretos, é um canhão antitanque com asas, mas o poder de destruição real está na munição. O Gauss-Eicht utiliza uma família específica de projéteis de 30 mm. Eles foram projetados exclusivamente para ele e para o sistema naval Goalkeeper. As principais rodadas de combate são focadas em perfuração de blindagem. 4.200 gramas de metal por segundo. Esse é o peso da destruição do Gauss-808. O arsenal não é simples. Existem 2 tipos principais de munição no tambor. A incendiária perfurante com núcleo de urânio. A proporção é fixa. 4 projéteis de urânio para cada um explosivo. Isso garante que cada rajada destrua tanques e limpe a infantaria ao mesmo tempo. À primeira vista, um tanque de combustível, mas na prática, um paiol de munição gigante. O tambor carrega cerca de 1.150 cartuchos em configuração de guerra. Se o piloto segurar o gatilho, todo esse estoque desaparece em menos de 20 segundos. No quadro, o canhão cospe fogo contínuo. Mas isso raramente acontece. Os pilotos operam em rajadas curtas, de 50 a 100 tiros. Isso preserva os canos e economiza munição. Para carregar tanto peso, a engenharia foi agressiva. Os estojos são de alumínio e as bandas de condução são de plástico. Menos peso significa mais projéteis no ar. Como o sistema lida com o lixo da combustão?
O mecanismo é de alimentação dupla e sem elos. As munições saem do tambor, passam pelo canhão e os estojos vazios retornam para dentro do compartimento. Nada é descartado para fora. Isso impede que metal solto atinja a fuselagem ou seja sugado pelas turbinas. Além disso, mantém o centro de gravidade do avião estável. O peso que sai como projétil volta como estojo vazio. A precisão é mecânica. O canhão tem uma classificação de 5 miliradianos. Na prática, isso significa que a 1.200 metros de distância, 80% dos tiros caem dentro de um círculo de 12 metros. Não há margem para erro. Os alvos simplesmente deixam de existir. 10.000 libras de força de recuo. Esse é o impacto brutal gerado pelo canhão Gauss-Igix no momento do disparo. Essa força equivale aproximadamente ao empuxo total de um dos motores do A-10. Como um jato em pleno voo lida com esse impacto? À primeira vista, o avião deveria parar no ar, mas na prática, a física funciona de outra forma. O canhão está alinhado exatamente com a linha central da aeronave, posicionado logo abaixo do centro de gravidade. Isso faz com que o recuo empurre o jato diretamente para trás, sem torcer a fuselagem ou desviar a trajetória. O mito de que o A-10 para no ar é falso. O disparo reduz apenas alguns nós de velocidade e faz a estrutura vibrar violentamente. No entanto, os motores ainda produzem mais empuxo total do que a força do recuo. O jato continua voando, mas o verdadeiro perigo não era o impacto. O problema real era invisível. O Gauss-Igix espelha uma nuvem massiva de gases quentes e pobres em oxigênio. Durante os testes, essa fumaça era sugada pelas entradas de ar dependendo do ângulo de ataque. O efeito foi imediato. Ouve-se o som do motor engasgando. Pilotos de teste relataram surtos de energia e paradas totais das turbinas em pleno voo. Engenheiros precisaram intervir. Eles alteraram o sistema de ignição durante o disparo e instalaram defletores para manter os gases longe dos motores. 1977 foi quando o conjunto entrou em serviço operacional. Mas a lenda nasceu de fato em 1991, na Guerra do Golfo. Os A-10 realizaram milhares de missões contra as forças iraquianas. O canhão operava sem descanso ao lado de mísseis Maverick e bombas convencionais. No papel, o poder era devastador. A munição pode perfurar vários centímetros de blindagem de aço em distâncias normais de combate. Alvos ideais, as laterais e a traseira dos tanques soviéticos. Na filmagem de combate, nota-se, a dispersão das balas cria um rastro de destruição. No entanto, análises de pós-guerra revelaram uma realidade técnica diferente. Apenas uma fração dos projéteis disparados em distâncias reais atingia o tamanho exato de um tanque. Não houve falha mecânica. O motivo era a dispersão natural da arma em alta velocidade. Manter a precisão milimétrica disparando de um jato em movimento é quase impossível. Assim, terminou o debate sobre a eficácia absoluta da arma. 27 de abril de 1977. Foi nessa data que o canhão Gauss-8 Avenger disparou pela primeira vez em combate real. Mas destruir um tanque em movimento não era uma tarefa simples. Onde estava a maior dificuldade? No céu. Acerte um alvo pequeno em alta velocidade enquanto o inimigo atira de volta. A margem de erro era quase nula. As munições de urânio exaurido mostraram seu valor. Elas perfuravam blindagens laterais e traseiras com facilidade. Suspensões eram destruídas e equipamentos externos viravam fumaça. Contra veículos leves, o resultado era a destruição total. Mas contra tanques da Guerra Fria, a história mudava. A blindagem frontal espessa resistia aos impactos. O sucesso dependia de ângulos de ataque perfeitos e distâncias curtas. O piloto precisava de precisão absoluta. O uso do Gauss-8 exigia um risco extremo. O piloto entrava na zona de morte. Para garantir a perfuração, o A-10 mergulhava de 10.000 pés até altitudes baixíssimas. O mergulho era íngreme. O gatilho era mantido pressionado até os 4.000 pés de distância. Na filmagem, nota-se, a aeronave voa direto para o alcance das defesas aéreas. Armas leves e mísseis de curto alcance esperavam por esse momento. As passagens de canhão eram espetaculares, mas perigosas. Destruição máxima ao custo de exposição total. Depois da Guerra do Golfo, o cenário mudou. O Gauss-8 operou nos Balcãs, Afeganistão, Iraque e Síria. Não havia mais colunas de tanques soviéticos. Os alvos agora eram caminhões, picapes armadas e artilharia. No quadro, fortificações e trincheiras sendo atingidas. O canhão projetado para rasgar blindagem pesada moía bunkers e paredes.
Rajadas curtas e precisas cortavam veículos ao meio. A precisão era superior à de bombas não guiadas. Mas surgiu um problema. O urânio exaurido tornou-se controverso. Os perfuradores permanecem no solo após o fim dos combates. Ouve-se o barulho das discussões políticas sobre contaminação ambiental e riscos à saúde em campos de treinamento. O GAU-8 é inseparável do A-10. Uma versão naval, o sistema Goalkeeper, provou que o design funciona em navios. A plataforma foi construída especificamente para ele. Mas nem todas as adaptações deram certo. A tentativa mais ousada foi o casulo GPU-5, uma versão de 4 canos montada sob caças F-16 na tempestade no deserto. No papel, o F-16 teria o poder de fogo de um A-10. Na prática, foi um desastre técnico. A câmera registra, o casulo vibra violentamente no suporte durante os testes. O F-16 era rápido demais. O software de tiro não estava integrado. A precisão era inexistente. O projeto foi abandonado rapidamente. Isso confirmou a lógica por trás do Warthog. O Avenger só funciona quando o avião inteiro é projetado para suportar seu peso e recuo. Não se pendura um monstro desses em qualquer jato. O A-10 não carrega o canhão. Ele é o canhão. Assim termina a análise técnica dessa simbiose de engenharia.